Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nesse novo livro, e hoje encerrando já o primeiro capítulo. Então vamos ver juntos hoje o texto de Marcos 1, a partir do verso 29 até o finalzinho, no verso 39. Diz assim então o texto da bendita palavra de Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no, melhor dizendo, diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ato contínuo àquela expulsão de demônio na sinagoga, Jesus foi para a casa de Tiago e João, ou seja, era aqui ainda o dia de sábado. Quero que vocês percebam isso, porque daqui a pouco nós vamos trazer uma coisa interessante que o texto nos informa aqui. Eles foram para a casa de Pedro, que provavelmente naquele tempo era o único que era casado. Os outros discípulos pareciam ser bem mais jovens e eram todos solteiros. Pedro é o único que é mencionado como casado e tendo uma sogra. E aqui a sua sogra estava enferma. E o texto simplesmente diz que ela tinha uma febre, estava de cama. E Jesus foi informado disso, foi até ela e segurando-lhe pela mão, simplesmente a levantou e logo ela foi curada. Logo a febre a deixou, como diz o texto aqui, passando ela a servi-los. Jesus, de forma muito simples e direta, simplesmente pegou na mão da sogra de Pedro e a curou, não é? Eu fico me recordando daquelas pessoas que soltam aquela piadinha que diz que Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sua sogra, não é? Certamente eu não concordo com isso, mas é uma história interessante, cômica. O fato é que Jesus, sim, pela sua imensa misericórdia, espalha a sua compaixão em todos os lugares que vai. E aqui a sogra de Pedro foi curada e imediatamente, veja o que o texto diz, ela passou a servi-los, ou seja, foi fazer alguma coisa para que eles comessem, algo assim. À tarde, no final do sábado, ao cair do sol, veja que eu pedi que vocês prestassem atenção naquele detalhe. As pessoas somente depois que o sábado oficialmente tinha terminado é que trouxeram a Jesus os enfermos e endemoniados. Nós vemos que essa era uma postura porque as pessoas tinham medo das autoridades, dos judeus, que diziam que no sábado não podiam fazer nada, pessoas não podiam ser curadas certamente. Então, depois que o sol se pôs e o sábado tinha oficialmente terminado, então
as pessoas vieram até a porta onde Jesus estava, e o texto diz que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo, o texto diz, que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus então certamente, usando da sua imensa graça e misericórdia, começou a curar e a expulsar demônios das pessoas que vinham até ele. Mas vejam, meus queridos, que Jesus, desde o início, não perde o foco da sua missão. Jesus tem em mente exatamente aquilo que ele veio fazer. E nós temos isso exatamente nos versículos que se seguem. Diz assim o verso 35: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele foi ter comunhão com o Pai. Alta madrugada, ou seja, antes do sol raiar os seus primeiros raios, ele já estava ali de pé orando ao Senhor. E o texto diz que seus discípulos estavam procurando diligentemente, ou seja, eles estavam buscando Jesus até que o encontrassem. Tendo encontrado Jesus, verso 37, disseram: todos estão te buscando. Vejam aí o que eu quis dizer antes. Todos te buscam, certamente porque queriam mais milagres, porque tinham mais doentes. Mas Jesus disse: vamos a outros lugares. Vamos a outro lugar. Jesus não queria alarde. Jesus não queria fama. Jesus não queria trazer fama para si. Não era esse o seu propósito. Mas ele disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Vejam que a missão de Jesus era clara. Ele iria pregar. A missão de Jesus era pregar o reino. A missão de Jesus era trazer a boa nova da salvação, o perdão de pecados, a restauração da vida espiritual. Esse era o propósito de Jesus. Por isso ele diz: a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A sua missão estava clara em sua mente, o seu propósito era esse, de pregar. E o verso 39 diz exatamente isso. Jesus foi fazer exatamente isso. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É claro que nós vemos aqui de forma muito equilibrada que uma parte legítima, sem dúvida, e uma extensão do ministério de Jesus era a expulsão de demônios e as suas curas. Não estou aqui querendo dizer que isso não tinha importância e que não tinha um lugar importante no ministério de Jesus, sem dúvida. Mas é importante a gente lembrar que a missão de Jesus não era essa. Os milagres, os exorcismos não eram o objetivo final de Jesus. Os milagres não eram o propósito final e principal do ministério de Jesus. Como infelizmente alguns, de forma incorreta, ensinam hoje, como se isso fosse proeminente, como se esse fosse o principal propósito do ministério de Jesus. De maneira alguma. Os milagres, os exorcismos eram um meio que Jesus estava utilizando para levar a sua mensagem. A pregação do Evangelho era o propósito principal do ministério de Jesus. Esse era o seu objetivo. Veja que ele mesmo com a sua boca afirma, aqui não é Marcos dizendo que Jesus disse isso. Aqui Jesus diz claramente: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O ministério de Jesus tinha como objeto principal a pregação do reino, a pregação do Evangelho, as boas novas que Jesus veio espalhar, o arrependimento de pecados. Essa era a missão de Jesus. Isso precisa estar claro para nós, porque isso está muito claro nas páginas dos Evangelhos. O propósito de Jesus, a missão de Jesus principal
era a de pregar o Evangelho. Nós chegamos ao fim já do nosso primeiro capítulo no Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você a continuar conosco e no nosso próximo programa nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.